Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Estamos aí no meio já da semana. Eu fiz um programa no meu canal segunda noite, especificamente sobre o resultado das eleições na França, né? E segundo turno é agora domingo. Resolvi fazer hoje um novo programa, porque eu comento esses assuntos em outros canais e tenho pouco tempo, né? Tenho que falar muito resumido, né? E no meu canal, no nosso canal, além de eu prestigiar a, a nossa audiência, eu tenho mais liberalidade, né, para ir um pouco mais fundo, demorar em alguns temas sem aquela pressão do horário, né? Bom, antes de mais nada, agradecer sempre os canais parceiros. Passa na tela aí o meu WhatsApp. Se você não está na minha lista, me manda um oi. Quem quiser fazer alguma doação, está aí meu Pix e o site da minha editora, onde agora os livros que mais vendem é esse box com a coleção dos 5 livros para principiantes, né? Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong. 1.750 páginas de conteúdo, 750 ilustrações legendadas, e na minha página você pode adquirir esse box junto com a caneca marxista. Fica feito aí o comercial. Ajuda muito, você pode parcelar isso aí em 6 vezes, né? Bom, pessoal, eu dei um título, até um amigo me chamou a atenção, falou, pô, mas você exagerou, né? A eleição do Irã não vai mexer na geopolítica mundial. As outras duas até podem. E rigorosamente na Inglaterra, não vai mudar tanto, não é? A França, sim. Aí eu ponderei com ele e quero mostrar para vocês que todas essas 3 eleições mexem podem mexer. Umas mexerão mais, outras mexerão menos. E vou começar exatamente por uma que aparentemente poderá mexer menos, que é a eleição do Irã. O Irã fez uma revolução anti-imperialista de caráter islâmico. Em um primeiro momento, até havia objetivos mais até socialistas, né? Os comunistas participaram. Depois, a revolução se estabilizou como uma revolução islâmica. Construíram a sua democracia islâmica, não é? Estabeleceram uma constituição que não separa religião de Estado, e nós temos que entender isso, respeitar isso, não interferir nisso. Isso é uma decisão soberana do povo do Irã. Apesar do Ocidente, sob ordens do imperialismo estadunidense, odiar o Irã, nesses 45 anos de revolução, eles não conseguiram derrotar a revolução. E nesse período, apesar deles falarem que aquilo lá é uma ditadura islâmica, etc., etc., aquilo lá é uma democracia, esta é a 14ª eleição presidencial desde 1979. 8 presidentes, a maioria deles teve reeleição, e destes 8 presidentes, o último morreu por uma tragédia, de maneira que
está tendo, então, agora essas eleições complementares. Havia 37 pré-candidatos, foram selecionados 6, 2 candidatos retiraram. Na véspera da eleição, quinta-feira passada, o campo político que governa o Irã, lá não tem partidos da forma como nós conhecemos. Tem partidos, mas eu prefiro usar assim, o campo político, a corrente política, né, dos que governam o Irã, que é a mesma corrente desde 79, percebeu na quinta-feira que eles estavam divididos entre 2 candidaturas, as 2 apoiadas pelo mesmo campo. Uma delas, em um primeiro momento, que parecia ser a favorita, que é Mohamed Kalibaf, presidente do parlamento, lá é unicameral. É o Arthur Lira de lá. Ninguém chega na presidência do parlamento iraniano sem apoio do líder espiritual. O Kalibaf, na quinta-feira, percebeu que ele não iria para o segundo turno e que o outro candidato desse mesmo campo, Dr. Said Jalili, que foi o negociador do acordo nuclear iraniano de 2015, assinado com os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, ONU, e foi presidente do Conselho de Segurança Nacional. Um homem forte, o equivalente na Rússia ao Dmitry Medvedev. O Kalibaf percebeu que o Jalili disparou e ele não teria chances, apesar de, no início da campanha, aparecer como favorito. Ao invés dele retirar a candidatura, ele soltou uma nota, um documento, dizendo que, pedindo para os seus seguidores apoiarem o Dr. Jalili, mas ele não retirou a candidatura. Bem, ao não retirar a candidatura, evidentemente que uma parte dos seus eleitores acabaram votando nele, ou porque não souberam que ele tinha dado essa orientação, mas o correto seria ter retirado a candidatura. O nome apareceu na cédula. Resultado disso, como 2 haviam se retirado, sobraram 4. O quarto colocado, o Mustafa Pur Mohammadi, teve 200 mil votos, um candidato inexpressivo. Aí os 3 principais, acabou saindo na frente, em primeiro lugar, o candidato que eles lá chamam de reformista. E o Ocidente repete sem saber o que eles estão dizendo. Reformista na imprensa iraniana quer dizer uma pessoa mais de direita. Apesar de ele não falar em mexer nos pilares da revolução, ele quer uma certa abertura para o Ocidente e, quem sabe, até um diálogo com os Estados Unidos. Não que os outros candidatos não queiram, mas não dá para dialogar com quem te ataca diariamente. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. A condição básica para um diálogo é suspender as acusações, os ataques, as agressões, né? Bom, o cenário final, o resultado final, do meu ponto de vista,
não ficou bom. E é preocupante, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, como quem diz, para não dizer que não avisei. Quem ficou em primeiro lugar não foi o doutor Jalili, que teve 9,4 milhões de votos. Quem ficou em primeiro lugar foi o Massoud Pezeshkian, com 10,4 milhões, 43% a 37%. O Calibaf, que não retirou formalmente, acabou amealhando 3,4 milhões. Aí você fala assim, não, professor, mas no segundo turno o Calibaf vai jogar tudo no Jalili, e aí pode ser que o Jalili fique com os 12 milhões e o Pezeshkian 10. E se isso não acontecer? Eu estou preocupado, né? Quero registrar minha preocupação. Não conversei ainda com meus amigos iranianos. Farei isso amanhã. Mas nós temos que entender, por mais que o Pezeshkian não fale que vai mudar nada na estrutura revolucionária, o programa dele acena para aberturas para o Ocidente. E nunca devemos nos esquecer que os inimigos do Irã também estão dentro do Irã. 5 físicos nucleares nos últimos 20 anos foram assassinados simplesmente porque eram chefes do programa nuclear iraniano. Quem matou esses físicos nucleares em atentados, carro-bomba, foram metralhados? Quem matou esses caras? Gente que veio lá de fora, entrou, matou e foi embora? Não, iranianos fizeram isso. Dia 3 de janeiro, estava sendo feito uma... Lembrando a memória do Major-General Qasem Soleimani, assassinado dia 3 de janeiro de 2020 a mando de Donald Trump, lá em Bagdá. Vocês lembram disso? Um míssil estourou em cima do carro dele. Um mártir, uma tragédia, né? Um homem revolucionário, um homem de um grande coração, né? Morreu, não sobrou nada dele. As solenidades fúnebres, o cortejo, o cortejo fúnebre principal foi em Teherã, na capital. Mas o Irã inteiro foi para as ruas. Estima-se 40 milhões de pessoas saíram às ruas. Um homem querido. Seria o futuro presidente. Aí, como ele morreu, foi eleito o Raisi, que também morreu por um acidente trágico. E estavam comemorando, não é comemorando o termo, estavam relembrando a sua memória uma grande multidão perante o seu túmulo. Quando um caminhão-bomba, com sei lá quantos quilos de explosivo, matou 1.000 pessoas. Uma multidão humana. Aí não é um míssil que cai, é uma bomba que explode ali no meio. Quem preparou essa bomba? Quem dirigiu o caminhão? Quem acionou o dispositivo da explosão? Foi alguém que veio lá de fora, entrou, fez tudo isso e foi embora? Não, foram iranianos. O que eu quero dizer para vocês é que, por mais forte, sólido que seja um governo, mais popular que ele seja, não existe unanimidade. Então, os inimigos estão ali dentro.
eu estou preocupado. Ainda bem, o menos mal é que só ficaram 3 candidatos e 2 são de um campo e o outro de outro campo. Mas supondo que tivessem 10, 12 candidatos, como tem, por exemplo, na Venezuela, são 12 candidaturas, 11 são contra a candidatura bolivariana do Nicolás Maduro. É 11-1. Se houvesse muitos outros, nós poderíamos, então, todo mundo vai se unir contra o Said Jalili. Não, são só 3. Então, menos mal que o risco de grandes movimentações de blocos de eleitores e de votos sejam deslocados, porque o segundo turno, no primeiro turno você vota com o coração. Essa é a minha frase tradicional. No segundo turno você vota com a razão, né? Você escolhe, porque o seu candidato do coração não foi para o segundo turno. Você escolhe, então, o menos ruim, ou o que mais se aproxima do seu ponto de vista, ou ainda, uma terceira possibilidade, você escolhe aquele que pode barrar o desastre, né? Neste caso, não existem muitos. Na verdade, os dois do mesmo campo estarão juntos sexta-feira nas eleições. Mas nós não sabemos o grau de transferência de votos dos eleitores do Calibaf. Bastam que ele não transfira 1 milhão dos 3,5 que ele teve, as coisas vão ficar complicadas. Então, quero registrar minha preocupação, mas continuo achando que o Dr. Said Jalili é o franco favorito. Tenho aqui, em inglês, né, o resumo de quem são eles. O Jalili é um veterano da guerra do Irã-Iraque, 80-88. Quando fala que ele é da linha dura, hardline, linha dura, conservadora, isso significa lá no Irã, é um homem de esquerda. Anti-imperialista. Ele é o secretário-geral, Foreign Head, né? O ex, né? Head, é o cabeça, né? O comandante do Supremo Conselho de Segurança Nacional. Ele foi o negociador-chefe do acordo nuclear e trabalhou diretamente com o líder supremo Ali Khamenei e com a Guarda Revolucionária. Disputou 2 vezes a presidência e perdeu em 2013 e 2021. Então, esse é o homem do sistema, da revolução. O Massoud Pezeshkian, ele já é o médico, né? Esse aqui não fala qual que é a profissão dele, mas deve ser engenheiro nuclear. O doutor Massoud Pezeshkian é médico e chegou a ser ministro da Saúde entre 2001 e 2005. Era o único candidato reformista, né? Reformista é mais liberal, disposto a dialogar com o Ocidente. É deputado federal desde 2008 e em 2021, candidacy rejected. Em 2001 ele tentou disputar a eleição, foi rejeitado. Dessa vez foi aceita a candidatura dele. E tem apoio de 2 ex-presidentes reformistas, né?
o Hatami e o Rouhani. Então, esses são os dois que vão disputar. Nós vamos trazer notícia para vocês em primeira mão, provavelmente na mesma noite da sexta-feira. Fiquem aí atentos. Bem, eu vou passar para outra eleição, que é a mais tranquila, entre aspas, que vai acontecer amanhã, quinta-feira, na Inglaterra. A sigla da Inglaterra é UK, né? UK, UK. United Kingdom, Reino Unido. A gente fala de Inglaterra. A Inglaterra é uma das... Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda, são vários. Mas Inglaterra virou sinônimo de Reino Unido. As eleições na Inglaterra, no Reino Unido, ocorrem amanhã em um parlamento gigantesco. Para quem é uma ilha, eu não sei o número de eleitores que tem a Inglaterra. Se alguém puder ajudar aí nessa pesquisa, me informe. Mas com certeza não é 156 milhões que tem o Brasil, né? A população de 200. A nossa Câmara dos Deputados tem 511. Desculpe, 513. A deles tem 650. O nosso Senado, que é a chamada Câmara Alta, tem 81. O Senado deles, que é chamado Câmara Alta, Câmara dos Lordes, os Nobres, 690. Bom, então o Congresso deles lá tem quase 1.500. Né? Muito bem. A eleição na Inglaterra, tal qual na França, é uma eleição distrital. O que é eleição distrital? É a pior maneira de você escolher os deputados. Você divide o país em distritos, ninguém sabe direito o tamanho de cada distrito, é uma geringonça, né? Às vezes um distrito pega 3 cidades e meia, né, para poder dar o número de eleitores da cota do distrito. A França tem um parlamento de 577. Aqui, ó, o Lord Asgard já disse 88 milhões. Ah, aqui é... Não, o que é esse 88 milhões aqui? Aí é habitantes. Quero saber eleitores da Inglaterra, né? A Luísa está nos bastidores, se ela puder pesquisar. Quantos eleitores? O Irã tem 90 milhões de habitantes, deve ser isso, 88,5, 90. Mas não estou preocupado com o número de eleitores, mas deve ser 60 milhões. É sempre mais da metade, né? Então, na Inglaterra, Reino Unido, você tem um sistema de distrito. Eu falava que na França tem 577, mas o próximo assunto é a França, não é agora. Então, eles dividem o país, no caso a Inglaterra, eles dividem o país em distritos. Nesse distrito elege um deputado. Qual é a diferença do nosso? O nosso são distritos, de alguma forma. O distrito é igual aos estados. Só que, no caso de São Paulo, você elege 70, não elege um. Então, o distrito inteiro do estado tem 70 vagas. Aí você lança uma chapa do seu partido, cada partido pode lançar até o número de vagas, 70. A soma de todos os votos desses 70, mais os que votaram na legenda do partido, que não quiseram votar na pessoa, soma tudo isso, dá o total de votos do partido. Quantas vagas esse partido vai ter ou terá? O cálculo é muito simples. Você pega o número de votos válidos, então você tira abstenção, branco e nulo.
no caso de São Paulo, pega o número de votos válidos, divide por 70. Né? Válidos, alguém que escolheu alguém, compareceu e escolheu alguém, ou um partido. Portanto, não votou nem branco nem nulo. Então, esses são os válidos. Divide por 70, dá é o chamado quociente eleitoral, dá mais ou menos 600 mil, em números redondos. Se um partido fez 600 mil, a soma dos candidatos, ele elege um. Se fez 1.200.000, 2. 1.300.000, 3. 2.400.000, 4. E assim por diante. Claro que tem as regras da sobra, distribuição, mas, no geral, é essa a regra. Então, por mais fraco que um partido seja, ele lança 70, o esforço desses 70 pode dar 600 mil. E o primeiro mais votado, o que puxa o voto, vamos dizer que ele tenha 100 mil. O segundo, 90, o terceiro, 60. Aí vai indo, os últimos quase têm poucos votos. Mas se a soma disso der 600, é eleito um, e o um é o primeiro da chapa. Ficou claro? Isso é um jeito democrático. Então, se elege deputado na proporção dos seus votos. Por isso chama sistema proporcional. O distrito não é assim. Cada partido, naquele distrito, lança um candidato, como se ele fosse candidato a prefeito do distrito. E ele pode ter 51 votos, ganha, e os outros 49% são perdidos, não vale nada. No proporcional, não. Tudo vale. Vai para a mesma cesta de votos. Nenhum voto é perdido. Eles mudaram tanto a lei que até quem não atingiu o quociente, na hora que sobrar as vagas, eles são distribuídos, e até quem não fez o quociente pode eleger um. Então, um sistema mais democrático. Distrital não é, mas são as regras. A Inglaterra tem 3 grandes partidos. O Partido Conservador é o mais antigo, é de 1834. O Partido Trabalhista inglês, Labour, conhecido como Labour, trabalho, né? O Labour, é o segundo mais antigo e tradicional. Depois tem um terceiro, que eu não sei se chegou a fazer 45 milhões de eleitores. É o Irã. Mas eu preciso da informação da Inglaterra, só para ter uma ideia. Um terceiro partido, eu não sei se chegou a ter alguma vez primeiro-ministro. Partido Liberal Democrático, PLD. Não é nem liberal e não é nem democrático, é partido de direita. Fora disso, mais nada. O Partido Comunista não consegue fazer nenhum deputado, nem sei se chega a lançar. E teve agora um partido novo chamado Reform UK, né? Partido Reformista, deve fazer 10 vagas de 650, né? Que é um tal de Nigel Farage, é o que fez a campanha do Brexit, que tirou a Inglaterra da União Europeia. Você veja que interessante, a Inglaterra era da União Europeia, mas não era da zona do euro, porque ela nunca aderiu ao euro, nunca abriu mão da sua moeda histórica, que é a libra esterlina, né?
Bom, o Partido Conservador é um partido de extrema-direita. Não é só um partido de direita, é de extrema-direita. Não vou dizer que é um partido fascista, como é o partido da Meloni na Itália, como é o partido da Le Pen na França. São partidos fascistas, proto-fascistas. Mas é o partido da Margaret Thatcher. Ganhou a eleição em 79, tomou posse em maio, privatizou tudo que podia privatizar, governou 18 anos, 12 ela e 6 o sucessor dela, o John Majors, né? Que foi o período mais longo que os conservadores governaram a Inglaterra. Agora eles governam a Inglaterra há 14 anos, desde 2010. Nesse período, eles tiveram 5, 6 primeiros ministros. Boris Johnson, Cameron, Theresa May, Liz Truss, a breve, 38 dias. E agora esse Rishi Sunak, filho de indianos, um homem de extrema-direita, sionista. Aliás, a Inglaterra é o berço do sionismo cristão. É um assunto que eu estudo há muito tempo. Muito bem. O atual primeiro-ministro é candidato à reeleição. Como é que funciona? Parlamentarismo. É o poder do parlamento. Lá é monarquia. O rei reina, mas não governa, né? Igual a rainha da Inglaterra, que quer dizer, não manda nada. Mas tem todas aquelas pompas e circunstâncias. Então, ele indica o primeiro-ministro, mas com base no resultado. Quem ganhar a eleição, o líder do partido que ganha, ele nomeia para formar um governo do parlamento, não é? Esse atual Partido Conservador para governar a Inglaterra de 650, quem eleger 326 governa, metade mais um, governa sozinho. E quem eleger um pouco menos, professor, se fizer aliança, governa do mesmo jeito, né? Este atual Partido Conservador, eu não tenho o número aqui, mas governa sozinho e elegeu mais de 400 na última eleição. É de 4 em 4 anos. Mas pode ser abreviado, pode ser dissolvido. Essa é a vantagem do parlamentarismo. O rei ou o presidente, como é o caso da França, ele dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Como é um desastre o governo conservador, já ninguém aguenta mais, 14 anos, economia decadente, inflação alta, país subordinado aos Estados Unidos, impôs sanções à Rússia, prejudicou sua própria economia para servir aos interesses dos Estados Unidos, né? Então, eles vão perder feio as eleições. Alguns jornalistas usam o termo será varrido do parlamento. O que quer dizer varrido? Não é que não vai eleger nenhum. As pesquisas estão indicando que eles vão eleger 64 de 650. Então, eles devem ter 60% do parlamento, vão cair para 10%. Isso é quase ser varrido, né? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar é o Partido Trabalhista Inglês, o Labour, o grande partido que já foi um partido de esquerda, né? Século XIX, começo do XX, era o grande partido que representava o proletariado, defendia os interesses dos sindicatos. Aí foi ficando cada vez mais centro-esquerda
hoje é, no máximo, um partido de centro. É um partido da OTAN, esquerda-OTAN. Não é, eles não são de esquerda, mas lá na imprensa inglesa eles falam que eles são de centro-esquerda. Eles vão ganhar. Muda alguma coisa eles ganhando? Bom, tudo igual não vai ficar, porque, evidentemente, não são diferenças profundas entre os dois. É igual republicanos e democratas nos Estados Unidos, mas tem diferença. Achar que os republicanos defendem direitos humanos, direitos de imigrante, são antirracistas, nada disso, né? O caso da política externa dos Estados Unidos é a mesma coisa. É uma política bipartidária. Os dois defendem as mesmas coisas. Na Inglaterra, tem mais diferenças entre eles. Porque o trabalhismo inglês, por mais que tenha se moderado, caminhado ao centro, ele é muito mais progressista que os democratas dos Estados Unidos. Porque o Partido Democrata dos Estados Unidos é o partido do império. O presidente dos Estados Unidos, como eu tenho dito, ele tem duplo papel. Ele não é só presidente dos Estados Unidos, ele é chefe também de um império. E isso significa que ele tem que cumprir certos ritos, certos protocolos, né? Certas orientações. Ele não pode fugir daquele script já pré-determinado. A Inglaterra é diferente, né? Porque a Inglaterra não é o centro do império. É um tipo de imperialismo igual ao francês, mas é subordinado aos Estados Unidos. Vai ganhar disparado este partido trabalhista que é novo, não é? Não é que o partido é novo, eu estou dizendo assim, é um novo partido, é uma nova ideologia, é um novo trabalhismo, que não é aquele trabalhismo sindical, né, que apoiava a greve, não é mais. É o trabalhismo de Tony Blair, que ganhou a eleição em 1997 e elegeu, na época, 418 deputados. Governou com folga, né? E vocês sabem quantos vão eleger amanhã? Isso as pesquisas que estão dizendo, pode não confirmar. 484 será o maior número de parlamentares eleitos por um mesmo partido. Então, 418 era o recorde. Agora pode ir para 484, 70 deputados a mais. Vai governar assim absolutamente sozinho, não precisa de ninguém para aprovar nada. Poxa, mas isso tem implicação na geopolítica mundial, professor, como está anunciado no seu programa? Vai ganhar o Keir Starmer, um promotor, obrigado, um promotor público. O currículo dele fala que ele é muito humanista, questões, direitos humanos, etc. Ele sempre pegou isso. Mas é sionista cristão, apoia Israel. Eu não sei o debate na campanha se eles estão apoiando o genocídio. O Sunak apoiou o genocídio desde o começo. Acontece que os Estados Unidos estão se afastando de Israel, estão exigindo cessar-fogo, Israel não aceita. Então, me parece que a Inglaterra segue esse caminho. Apoiou totalmente no começo, o Sunak foi para lá no dia 7 de outubro, 8 de outubro, foi o Biden, foi o Sunak, foi o Macron, foi o Scholz da Alemanha, foi a van der Leyen da Comissão Europeia, foi reeleita agora, né, de direita. Mas a União Europeia
União Europeia já tem uns 3 meses que está pedindo cessar-fogo, antes dos Estados Unidos. Então, eu não sei como que apareceu na campanha lá da Inglaterra o debate sobre a questão palestina, mas este candidato que vai vencer, o Keir Starmer, é sionista cristão. Então, provavelmente deve ter apoiado o genocídio logo no começo e agora deve ter se afastado igual os Estados Unidos se afastaram. Eram esses os comentários que eu tinha sobre a Inglaterra. Portanto, não vai haver uma mudança, um cavalo de pau na política externa nem interna na Inglaterra, mas não será a mesma coisa. Vamos ver o alinhamento que este novo primeiro-ministro terá com os Estados Unidos. Poderá ser Tony Blair foi um desastre, não tinha nenhuma autonomia, né? Ele governou em 2000, o Bush filho foi eleito, ele apoiou a invasão do Iraque, mandou tropas junto em 2003, né? Um desastre, o Tony Blair. Não sei se esse cara vai seguir. E, por fim, para não dar 1 hora de programa, estas eleições mexem com a geopolítica mundial, quaisquer que sejam os resultados. Por quê, professor? A Inglaterra não mexe e a França mexe. Não estou dizendo que a Inglaterra não mexe, pode mexer sim, mas não de forma muito profunda. Mesma coisa o Irã, né? Tem essa nuance que se ganha o mais moderado, né? Não é um bom sinal. Acho que não vai ganhar, né? A França, o partido de Macron, que é subordinado aos Estados Unidos, que fez tudo que o mestre mandar para atacar a Rússia, impor sanções à Rússia, deixar de comprar o gás barato da Rússia para comprar um gás 5 vezes mais caro dos Estados Unidos, fez tudo que o mestre mandou. O partido de Macron vai pegar 3º lugar, não só em números absolutos de voto, mas em número de cadeiras. Lá também é voto distrital puro, 577 distritos, elege um deputado em cada distrito. Tem, acho que, 2 ou 3 dezenas de partidos igual ao Brasil, a França. Diferente do Brasil, lá permite coligações. No Brasil não permite mais, permitia até 2018, aí mudaram a lei para evitar partidos ideológicos como o Partido Comunista do Brasil, para evitar que ele desapareça, porque não consegue cumprir as cláusulas de desempenho, de barreira, foi criado, então, as federações partidárias, né? Nós somos da Federação Brasil Esperança, que é a do Lula, PT, PCdoB, PV. É uma coligação, só que é permanente, você tem que ficar junto 4 anos. Lá não precisa fazer federação, lá tem coligação. Então, o partido da direita, da Marine Le Pen, o candidato a primeiro-ministro do partido dela, tem 28 anos. Neto de italianos, família Bardella. Tem no Brasil essa família. Lá a pronúncia tem que ser afrancesada, né? Bardella, né? Um fascista. 28 anos já é um fascista. Um quadro preparado, mas um fascista, né? Semana passada houve eleições no primeiro turno e toda a imprensa estampou na noite de domingo passado: direita vence eleição na França. Eu fui
para todos os canais que eu falo e no meu próprio canal, eu falei, essa manchete não é verdadeira. Não dá para fazer essa afirmação sem saber o resultado do segundo turno, né? Aí as pessoas parece que foram entendendo isso, os comentaristas também foram. O Ivo perguntando se existe, o Partido Comunista existe, mas é microscópico. Acho que nem lança candidato. Nos Estados Unidos a mesma coisa, tem Partido Comunista lá, mas é muito fraco, né? Na sede do império, né? No berço do capitalismo, não é fácil você ter um partido comunista, né? Bom, na Inglaterra, você tem duas formas de contar o resultado. Um é o número de distritos que você vence. São 577. Se você vencer em 289, você venceu em 50%. O Reunião Nacional, que é o partido fascista, proto-fascista, venceu em 50% mais uns quebrados, venceu em 297. Mas ele não ganhou a eleição. Bom, qual é outro tipo de contagem que a imprensa divulga? O número de votos absolutos, que aí soma todos os votos em todos os 577 distritos. Isso não vale nada, esse número de votos, né? Não conta para número de vagas. Cada distrito é uma vaga, cada distrito é uma eleição. Mas é comum somar, então, e aí eles ganharam em 51%, 52% dos distritos, mas obtiveram 33% dos votos totais. E a esquerda, 29%, porque a esquerda se uniu. E o partido do Macron, que também fez uma coligação com 3%, 22%. E um quarto bloco, coligação, que também juntou 3 partidos, chamado Republicanos, fez 10%. O partido do Macron, 22%, e o partido republicano, 10%, são o que a imprensa chama de direita tradicional. O Brasil usa esse termo também. Tem a direita extrema, que são os fascistas. No Brasil, são os bolsonaristas, que não é brincadeira. A direita tradicional e fascista elegeu 389 deputados, 389. E os 7 partidos progressistas que estão hoje apoiando o governo do presidente Lula, PT, PCdoB, PV, Rede, PSOL, PSB e PDT. PDT no segundo turno participou e tem ministério. Esses 7 elegeram 124. Por isso que o Lula tenta puxar uma parte dessa tal direita tradicional, deu até 9 ministérios para essa gente aí, né? E eles não votam unificado de jeito nenhum. Porque partido mesmo ideológico, partido nacional centralizado, é PT, PCdoB, mais nada, né? Nem o PSB, nem o PDT, eles não são assim. Tem sempre dissidência. Esses dois nunca têm dissidência. Ou raramente tem. E se quando tem, é pequenininho. Bom, então você veja que o total de votos da direita tradicional dá em torno de 33. O mesmo voto que os 33 dos fascistas. Portanto, a França está dividido, grosso modo, 1/3 fascista, 1/3 centro, centro-direita e 1/3 progressista. Esses progressistas se juntaram em uma coligação chamada Nova Frente Popular. Comunistas, socialistas, França insubmissa do Mélenchon e os verdes. Fizeram bonito, tiveram um bom desempenho. Provavelmente vão fazer o próximo primeiro-ministro. Já vou explicar por quê. Então,
Veja no caso a coligação do Macron. Só ganhou em 10% dos distritos. 577 são 57. Mas fez 22% dos votos válidos. Muito bem. Dado essas informações, encerrou ontem às 18 horas o período de desistência das candidaturas para o segundo turno. Então, eu vou explicar. Dos 577 distritos que elege as 577 vagas, apenas 77 a fatura foi liquidada no domingo. Ou seja, nesses 77 distritos, teve sempre um dos 4 blocos que passou de 50%, já está eleito. Então, dos 77, a extrema-direita venceu em 39. Portanto, 40, 30 e... metade, né? Metade de 77, 39, 38. A outra metade foi ou de esquerda, ou do Macron, ou dos republicanos. Portanto, 500 distritos farão novas eleições domingo agora. Pô, é quase uma nova eleição, não é? Quanto que dá 77 de 577? Né? Que foi quando você liquidou a fatura. Né? Isso dá 13%. Quer dizer que 87% dos distritos vão fazer novas eleições. E quem vai nessas novas eleições? Todos os partidos que tiveram 12% a mais de votos, no mínimo 12% de votos, que são todos os 4. Pô, então nós podemos ter eleições igualzinho em todos os 500 distritos. Só que não. Aí houve uma negociação política, uma engenharia política, tanto no campo da direita, do macronismo, como no campo da esquerda. Houve um apelo para que direita ou esquerda que ficar em terceiro lugar retira para apoiar o segundo colocado ou o primeiro, né? Ou seja, fazer de tudo para, nesses 500 distritos, ganhar ou esquerda, ou centro-esquerda, ou centro, ou centro-direita, mas que tentar barrar o fascismo. Veja a engenharia política. Então, eles chamam de lá. Quando vão os 4 disputar novamente, ou seja, ninguém fez 50%, eles chamam de eleições quadrangulares. Das 500 vagas, só tem uma nessa condição. Ou seja, ninguém retirou. Quando vão 3 para o segundo turno, eles chamam de eleições triangulares. Mas o grosso são o que eles chamam de duelos. Sabe aquele duelo que você, no Velho Oeste, né? Você dava não sei quantos passos, voltava e pá! Matar ou morrer. Duelo. Vem de 2. Né? São 405 dos 500 são duelos. Bem, nestes 405, eu falo Front National, né, mas não chama mais Frente Nacional, que era o nome do partido, era quando era o pai dela o presidente. Né? Agora é ela que manda, ela mudou o nome, chama Reunião Nacional, Rassemblement National. Né? O partido fascista vai duelar com a esquerda, Front Populaire,
em 149. Nestes 149, os macronistas e os republicanos, que não foram, vão apoiar a esquerda. Quer dizer, eu espero que eles façam isso. Há um acordo para isso, né? Mas os candidatos não controlam seus eleitores, né? Eles vão pedir o voto na esquerda. Ou seja, 149, é possível que a esquerda... tudo pode acontecer. Pode ganhar 129, pode ganhar 29. Então, não sabemos. Segundo, em 132 distritos, os fascistas da Marine Le Pen vão disputar com o macronismo. O partido dele chama Ensemble, Renascença. Nestes 132, a esquerda, que não foi para o segundo turno, ou se foi, retirou. Ontem retiraram 230. Em 230 distritos houve retiradas. Então, eu não sei exatamente quantos desses 132, mas não importa. Tem 2 candidatos nesses 132, o fascismo e um direitista palatável de conversar. A esquerda vai apoiar esse. Que nem a esquerda apoiou Macron no segundo turno em 2021. Não porque gosta dele, para barrar Le Pen, né? E, por fim, em 44 distritos, os fascistas disputam com os republicanos, chamados de gaullistas, adoradores, seguidores de Charles de Gaulle. Pelo menos essa é a informação que eu sempre tive, né? Portanto, nesses 405, esta engenharia política, todos contra os fascistas, 405. Quando eu falo reunião nacional com a frente, reunião nacional com o macronismo, reunião nacional com os republicanos, não quer dizer que eles estejam em primeiro. Deixa eu ver o que o João está falando aqui. Impossível saber disso, João. Impossível saber. Não tem como. Né? Todos os setores sociais participaram disso, né? Meu amigo Danilo. Então, quando eu comecei a falar do reunião nacional e esse, reunião nacional e esse, reunião nacional, não quer dizer que eles estiveram em primeiro nesse. Não, eles só estiveram em primeiro em eu não tenho o número. Bom, resultado: 405 disputas. A reunião nacional pode ganhar em 105. E esquerda, centro e centro-direita ganhar em 300. Então, não sabemos o que pode acontecer. Aqui vai meu prognóstico. Não é uma previsão, é uma possibilidade, com base também em pesquisas. Eu acho que, de fato, a manchete do domingo que foi passado, que dizia a direita vence, essa manchete, no próximo domingo, ela será verdadeira. Eles vão vencer de forma relativa. Então, eles vão eleger mais deputados do que a esquerda. Podem não eleger? Podem. Pode a esquerda sair na frente, mas não acho que seja fácil. Essa onda... Lembre que nos 4 de esquerda tem os socialistas, que não são socialistas. É a tal da esquerda-OTAN que eu falava desde 2022. Você lembra? Você que me acompanha. É a esquerda que defende a guerra, defende a OTAN, é contra a Rússia.
quer mandar mísseis para a Ucrânia atacar a Rússia. É o Partido Socialista francês. O partido que apoiou a reforma da Previdência, que aumentou a idade de aposentadoria, que os fascistas do partido da Marine Le Pen vão no comício na praça e falam: nós vamos revogar essa reforma da Previdência contra o povo. Mentira isso. Mentira, eles não vão fazer isso. Mas podem fazer também. Não é? Vamos tirar a França da OTAN. Eles não chegam a dizer isso, mas não vamos mandar mais um centavo para a guerra, nenhum míssil para a Ucrânia. Isso, numa parte da população, cola isso. Em mim não cola, em você que nos assiste não cola. Não é? Não porque até eles não possam vir a cumprir essa promessa, mas porque eles são fascistas e nós não votamos em fascistas. Né? Esses 2 pontos são positivos, mas e os outros 200 pontos do programa dele que são contra o povo? Que restringe as liberdades, que persegue o imigrante. Então, não, mas cala fundo numa parte da população, especialmente quem estava na boca de aposentar, que vai ter que trabalhar mais 5 anos. Não é? Então, pessoal, são essas opiniões, vocês já estão armados, preparados, com todas as informações, entender um pouco os mecanismos eleitorais dos 3 países. O Irã não tem problema nenhum, até porque o Irã não elege parlamento, né? É só presidente para completar, é uma eleição complementar. O presidente morreu lá, não tem vice. Tá bom, pessoal? É isso, 1 hora de programa. O 247 costuma retransmitir meus programas, eu não posso sair muito fora desse tempo, né? Hoje houve apenas uma contribuição do meu amigo Fernando Frenkel, que fez aí uma doação generosa. Eu agradeço muito, ajuda muito o meu trabalho. Vocês podem me ajudar também, evidentemente, adquirindo a minha coleção, que saiu o box, né? 1.750 páginas, 750 ilustrações legendadas, né? Os 5 grandes revolucionários. 2,5 kg. Lancei em Campinas sexta-feira, foram mais de 50 pessoas, compraram bastante, fiquei feliz. Então é isso, pessoal. Amanhã, quinta-feira, todos os dias, 10h30, ao vivo na TVT. Amanhã à tarde, 17 horas, segue o curso de literatura. Estamos falando do Camões com os Lusíadas. Domingo, 19 horas, o curso sobre teologia. Nós vamos entrar na 7ª religião, já falamos de 6, que vai ser o cristianismo que vocês conhecem muito bem. Tá bom? Então, bom resto de semana para vocês. Um beijo a todos. Muito obrigado aí pelo acompanhamento. Não tivemos nenhum novo membro, mas se você puder curtir, compartilhar, já nos ajuda muito e agradeço aí aos canais parceiros. Um abração, pessoal. Tchau.